através da ação do revelador, possa ser conhecido. Algumas coisas que nós não podemos conhecer e nunca conheceríamos, caso Deus não as tivesse revelado a nós. Por isso, na Bíblia, Deus é conhecido como o revelador, aquele que revela mistérios. Lembram-se um dia em que tira da tela e continue trabalhando, colocando no lugar certo. Aí não desvia a atenção das pessoas. Isso. Lembram-se um dia quando Nabucodonosor teve um sonho? Ele sentiu que o sonho era importante, mas ele esqueceu o sonho. Reuniu todos os homens sábios do reino, sátrapas, homens magos, feiticeiros, astrólogos, adivinhos. Ele tinha uma corte cercada por homens de sabedoria e versados nas ciências, no ocultismo, muitos deles. Falou-lhes: eu tive um sonho, não sei o que eu sonhei, quero que vocês descubram o que eu sonhei e o que significa meu sonho. E você conhece a história bíblica, um capítulo da Bíblia bem conhecido dos adventistas. Eles não conseguiram, o rei mandou matar todos. Daniel deveria ser morto com os sábios de Babilônia, embora não tivesse sido chamado, talvez por preconceito, por ser talvez judeu, ou por ser jovem, ou por ainda estar estudando as ciências babilônicas, não sabemos a razão. E quando ele fica sabendo o que acontece, ele fala com o chefe da guarda, Arioque: espera, dê um tempo. E diz a Bíblia que naquela noite ele orou a Deus, ele e seus amigos. E naquela noite Deus revela para Daniel aquilo que ele não conseguiria saber de outro jeito e de outra forma. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 2, e vamos ler esse texto, eu acho que vale a pena lê-lo. Daniel, capítulo 2, verso 19. Olha o que Daniel diz aqui. Daniel, capítulo 2, verso 19. Daniel 2, 19. Então, o mistério, o segredo, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. E Daniel louvou o Deus do céu. E aí diz o que ele disse para Deus: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as estações e as épocas. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele disse isso porque agora ele sabia o significado do sonho que Deus havia dado ao rei Nabucodonosor. Por isso ele disse: Deus é aquele que muda as épocas, muda as estações, destrona os reis, estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios, conhecimento àqueles que não sabem discernir, revela agora as coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Veja quantas vezes aparece a palavra revelação. Verso 19 diz a Daniel: foi revelado à noite, em visão, o mistério, o sonho do rei. Ele louva a Deus porque Deus é aquele que revela os mistérios. Ele revelou a Daniel aquilo que ele não conseguia saber de outro jeito. A palavra hebraica e grega para revelar é remover o véu. Tirar o véu de cima de uma coisa que está escondida, oculta, que ninguém pode conhecer. Deus revelou para Daniel. Quando ele foi conversar com o rei, veja no verso 47. Não, desculpe ainda, vamos ver o 27 primeiro, depois o 47. O 27.
Quando o rei perguntou, você pode revelar isso para mim? Então você pode interpretar o sonho? Daniel respondeu no verso 27. Nenhum sábio, nenhum encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas, verso 28, existe um Deus nos céus que revela o quê? Os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho que você teve, rei, foi um sonho de Deus, através do qual Deus está revelando para você um mistério que de outra forma você não poderia conhecer. E ele vai dizer, não porque eu seja maior do que outras pessoas, eu apenas sei o que sei, porque Deus me revelou, foi Ele que me contou. E depois que ele contou tudo para o rei, e eu fico imaginando a expressão fisionômica de Nabucodonosor, à medida que Daniel foi falando, ele foi o quê? Lembrando e confirmando na mente o sonho que havia tido. E depois de interpretar todos os detalhes do sonho que você conhece, agora veja o verso 47. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. O rei Nabucodonosor reconheceu a Deus como Deus dos deuses e o único capaz de revelar os mistérios. Deus é o revelador. Em toda a Bíblia, nós vamos encontrar Deus falando, conversando, explicando, revelando. O cristianismo autêntico é uma religião da revelação. Deus se revelando. E Ele revela aquilo que Ele acha que deve revelar e aquilo que Ele vê como necessidade que nós conheçamos para a nossa salvação e redenção. Quais são as características de Deus como revelação, como revelador? Ou da revelação que Deus faz como aquele que revela? Primeira característica da revelação divina: Deus revela de maneira progressiva. Alguma vez você já esteve num lugar escuro, e alguém pega uma lanterna e joga a luz da lanterna rapidamente no seu olho? O que você faz? Você se esconde, desvia o olhar. Por causa disso, Deus revela aos poucos. A revelação divina é progressiva, gradativa. Deus não revela tudo de uma vez. Isso aparece na Bíblia, isso aparece ao longo da história. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Versos 12 a 13. Deus é aquele que revela os mistérios, e no processo da revelação, o conteúdo daquilo que Deus partilha conosco, Ele o faz de maneira progressiva, gradativamente, aos poucos. Veja o que Jesus disse aos discípulos aqui em João 16, verso 12 e 13. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Jesus diz assim: eu tenho muito para contar para vocês, mas vocês não podem suportar, por isso eu não conto. Eu tenho muita coisa para contar para vocês. Quando Jesus veio a esta terra, Ele revelou o Pai, o plano da salvação, a vontade de Deus aos discípulos e às pessoas que o ouviram. Mas Jesus fez isso de forma gradativa. Aqui tem um princípio. Quando nós estudamos a revelação de Deus com outras pessoas, nós temos que fazer
esse processo gradativamente. Temos que ir aos poucos, revelando aos poucos. Como Deus faz na Bíblia e faz conosco. Outra coisa interessante da revelação gradativa. Existe a revelação específica para cada época da história, que nós chamamos isso de verdade presente. Ao longo da história, Deus revelou verdades específicas e próprias para aquele momento histórico. Numa outra ocasião, nós vamos estudar sobre isso. Então, primeira ideia, Deus é aquele que revela os mistérios que nós, por nós mesmos, não podemos conhecer. Deus revela, Deus conta. Para o rei Nabucodonosor, ele revelou o futuro dando-lhe um sonho. E deu uma visão a Daniel explicando qual era o sonho e o significado do sonho. Deus usou o processo da visão e o processo do sonho. No mesmo contexto, Deus usou o sonho e usou a visão para revelar o futuro a Nabucodonosor, a Daniel e a nós outros hoje. Segunda ideia, a revelação que Deus faz é progressiva. Deus vai revelando aos poucos. A gente não suporta tudo de uma vez. Por isso Deus vai revelando aos poucos. A revelação bíblica é como a luz do sol. Eu agradeço muito a Deus pelo processo, pelo plano dele criador desta terra. Já pensou se o sol aparecesse de repente assim, tchum, brilhasse assim, pá? Como a gente faz quando acende a lâmpada no quarto? Como é que a gente faz? Aquele você protege o olho, é ruim, mas não, o sol ele vai nascendo aos pouquinhos, gradativamente, até que ele chegue numa plenitude programada por Deus. As verdades que Deus revela obedecem ao mesmo princípio. Uma outra ideia da revelação. A revelação divina, ela é limitada. Limitada ao quê? Primeiro, aos objetivos que Deus tem. Deus tem objetivos muito específicos e Ele conta aquilo que é necessário. A revelação de Deus é limitada, mas ela é suficiente. Mas ela é limitada. Quando Jesus veio a esta terra, Jesus revelou aquilo que era necessário para o ser humano aceitar e se converter e receber a vida eterna. Quando Jesus viveu nessa terra, havia energia elétrica? Havia ou não havia? Não. Jesus conhecia os segredos da energia elétrica? Claro que conhecia, ele é o Criador. Ele falou sobre isso? Não. Não era relevante. Jesus conhecia segredos que o ser humano levou anos para descobrir através da ciência? Sabia ou não sabia? Sabia. Havia carro movido a motor na época de Jesus? Não. Ele conhecia os segredos de uma fabricação de um carro a motor? Conhecia ou não conhecia? Conhecia. Ele ensinou sobre isso? Não, não era relevante. A revelação que Deus faz, ela é limitada pelos objetivos salvíficos que Deus tem para a redenção do ser humano. Então ele revela aquilo que é necessário, que é suficiente e que é indispensável para que o ser humano o aceite como Redentor, Salvador, único soberano do universo. E ao aceitá-lo, pela fé, pela confiança nele, receba a vida eterna. É suficiente para que a gente acredite e saiba isso. Nada mais, nada menos. Deus não fez especulações, nem do passado, nem acerca do presente, na época em que Jesus viveu, e do futuro. O que Deus revelou da vida eterna, por exemplo, é o suficiente para que nós anseiamos estar lá. Mas Ele não deu detalhes, que às vezes nós até gostaríamos de saber por curiosidade. Mas Deus revelou aquilo que nós podemos entender e compreender. Então, as revelações que Deus faz, elas são limitadas pelos objetivos.
E também são limitadas pela capacidade que nós temos de entendê-las. Até as revelações bíblicas, há coisas na Bíblia que nós não entendemos e que Deus revelou. Mas não entendemos, não porque Deus não queria que as entendêssemos, é que nós temos dificuldades de entendê-las. Então, as revelações que Deus faz, às vezes, nós, como seres humanos pecadores, temos dificuldades de entender algumas delas. Umas são muito bem claras, qualquer pessoa compreende rapidamente, até a pessoa mais simples consegue entender, até aqueles que não sabem ler entendem. Há outras questões na Escritura que são complexas e difíceis, e eu até creio que não tem nenhuma implicação para a salvação da pessoa, apenas para confirmar, ratificar a fé de uma pessoa que já foi salva em Cristo Jesus, se ela entender aquilo, mas não faz diferença se outra não entender. E eu nunca me esqueço de um professor que eu tive, o William Shea, que para mim, não sei se ainda ele vive, porque quando ele deu aula para mim ele já era velhinho, eu tenho a impressão que ainda vive, porque não vi nenhuma notícia de que ele tenha falecido. O William Shea, para mim, o maior teólogo que a Igreja Adventista teve em sua história. O William Shea. Tive a oportunidade de estudar com ele a doutrina do santuário na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O William Shea lia e lê hebraico, aramaico e grego como você lê fluentemente um texto em português. William Shea descobriu na Bíblia a estrutura literária quiástica da Bíblia. Uma coisa que nós lendo a Bíblia assim não conseguimos perceber, mas ele percebe, ele entende. Para ele aquilo tem uma beleza, que para mim não tem beleza, porque eu não consigo perceber a estrutura quiástica da Bíblia. Primeiro porque eu tenho a Bíblia traduzida, e se perdeu algumas dessas estruturas literárias originais. Mas isso, eu posso ser salvo não entendendo isto aí. Não depende, a minha salvação não depende de eu entender a estrutura quiástica da Bíblia. Ela acrescenta beleza àquele que consegue entender. Mas aquele que não consegue entender, como nós, os mortais comuns, não tem problema. A gente consegue ser salvo, a gente consegue aceitar Jesus pela revelação que nós temos. Portanto, as revelações que Deus faz de si mesmo na Escritura e na história bíblica, através de sonhos e visões e aquilo que os profetas escreveram, são limitadas porque Deus tem objetivos específicos, então Deus não revelou aquilo que não interessa para a nossa salvação, e são limitadas porque nós temos dificuldades de entender algumas delas. Por isso, lá em Deuteronômio 29, o que Moisés escreveu? As coisas reveladas são para quem? Para nós e os nossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem a quem? O que significa isso? Que há coisas que Deus não revelou, que nós nunca vamos conseguir entender. Por exemplo, Deus não explicou como é que Ele é eterno. Ele só disse que Ele é eterno, mas não explicou o que é eterno. Por exemplo, Deus não explicou o que é Ele ser onisciente. Como é que Ele é onisciente? Deus não explicou nada sobre isso. Como é que Ele é onipotente, pode todas as coisas e conhece tudo e sabe tudo? Ele não explicou isso. Ele não explicou o processo da onisciência. Ele apenas fala sobre isso. Ele não explicou como é que Ele criou essa terra. Ele só explicou que criou. No primeiro dia, disse que haja luz, pronto, ok. Não explicou nada, qual foi o processo, se essa luz era focada, se não era focada, se era direcional, se era uma luz procedente de um ponto, se ele colocou um ponto numa... Não, só disse que haja luz e pronto. Deus não explicou. Então não adianta nós procurarmos entender e saber. Porque o que Deus revelou nós podemos conhecer, mas o que Deus não revelou não adianta buscar conhecer, porque até coisas que Deus revelou nós temos dificuldades de entender, quanto mais aquilo que Deus não revelou. Não adianta. Que adianta a Cláudia ou alguns de nós aqui, por exemplo, você, Ricardo, que é da área de
engenharia, né? Ou outros que são aqui engenheiros, arquitetos, viessem contar uma história para as crianças aqui e fosse falar de fórmulas logarítmicas e de curvas, sei lá o quê. Não adianta você tentar explicar isso para uma criança. Se você for explicar alguma coisa para a criança, desça ao nível dela, use a linguagem dela. Ilustrações claras, simples, para que ela possa entender e compreender. Deus fez isso. Ele desceu ao nosso nível. Ele é o revelador dos mistérios que nós podemos entender. Vamos voltar à ideia? Quero que fique bem claro na mente de todos, se possível. Primeiro, Deus revela mistérios. Deus revela o que nós, de outra forma, não poderíamos entender e compreender. Ele revela porque Ele quer revelar. E a revelação de Deus está na Bíblia, a Escritura. Existem outras formas de Deus se revelar também, mas essencialmente está na Bíblia. A Escritura é a revelação de Deus. Essa revelação é gradativa, ela é progressiva ao longo da história. Ela é limitada pelos objetivos. Deus é muito específico, Ele não fica contando coisas que não têm relevância para a nossa redenção e salvação. E até aquilo que Ele revelou, nós temos dificuldades de entender às vezes. Mas não implica em perdermos a salvação. E outra coisa, aquilo que Deus não revelou, não adianta, a gente não vai conseguir entender. Nunca me esqueço de um professor que tive. Uma vez ele dando uma aula, nós estávamos estudando sobre a cosmologia, parece, não sei o que, do universo. E ele colocou lá, fez um risco assim, pegou o quadro desse lado esquerdo e fez um risco, fez, e terminou aqui. Colocou um risquinho aqui nesse ponto e outro risquinho aqui. E ele falou assim: daqui para trás, nós nada sabemos. Esse aqui é o processo da revelação. Até aqui, o Senhor nos mostrou. Daqui para lá, nós não sabemos nada. Quantos mundos existem no universo? Quem vive nesses mundos? Onde eles vivem? Como eles vivem? Tem família? Não tem família? Se casam? Tem filhos? Nós não sabemos nada. E não sabemos porque Deus não podia ter revelado? Podia, mas não revelou. Pronto. É relevante para a nossa salvação isso? Não. Quer ver? Uma coisa interessante aqui relacionada com isso. Vocês sabem que o ser humano, ao longo da história, sempre se interessou pelos céus, pela natureza, pelo universo. E uma das coisas que admira muito o ser humano é o universo austral, né? Astral, o céu astral, os astros. Os cientistas calculam que exista cerca de 200 bilhões de galáxias. Eles vão mudando isso ao longo do tempo, sempre vai aumentando. Mas eles calculam hoje que tenha cerca de 200 bilhões de galáxias. Eles não têm nem ideia de que é dos bilhões, né? A cada uma, pelo menos, cada uma delas contendo pelo menos 100 bilhões de estrelas. A gente não tem ideia disso, mas eles calculam. O telescópio Hubble, esse telescópio que está fora da atmosfera da Terra, e ele tem aumentado tremendamente a possibilidade do homem ver o universo através das imagens enviadas à Terra por esse telescópio. Ele é um telescópio refletor, na realidade é um observatório espacial fora da Terra, está a 600 quilômetros da Terra, leva cerca de 95 minutos para dar uma volta completa em torno da Terra, pesa 11.600 quilos, foi colocado em órbita em abril de 90. No dia 2 de março de 2006, a NASA divulgou uma imagem enviada por esse telescópio, do que eles chamam e denominaram de M101, a maior galáxia já conhecida pelo ser humano. Esta galáxia está a 25 milhões de anos-luz da Terra, calculam os cientistas. Seria como se alguém viajasse 300 mil quilômetros por segundo, 25 milhões de anos para chegar onde está essa galáxia. A gente tem ideia disso?
Nem seu negócio não entra na cabeça nessa cachola pequenininha, não cabe. O que é isso? É um negócio doido, é uma coisa assim. 25 milhões de anos-luz está essa galáxia, pela distância, pelos cálculos que eles fizeram. Essa galáxia é 2 vezes maior do que a nossa Via Láctea. E ela tem cerca de 1 trilhão de estrelas, segundo os cálculos desses astrônomos, das quais 100 bilhões são do tamanho do nosso Sol. Irmãos, este é o nosso Deus, o revelador dos mistérios. Só que Ele não revelou isso para nós. Não é à toa que da terra ao céu, quando Jesus voltar, os remidos nós levaremos quantos dias de percurso? Pelo menos 7 dias de viagem. Deus vai fazer um tour no universo. Ele vai mostrar para os remidos, irmãos. Eu fico imaginando que beleza, que coisa fantástica vai ser esse tour pelo universo. Deus vai mostrar para nós. Ele vai, está vendo isso aqui? Aí Ele vai começar a revelar coisas que nós não conhecemos. As grandezas infinitas do universo. Só que o que Deus revelou para nós é suficiente para a gente acreditar nele e confiar nele. Ele é o revelador dos mistérios. A gente não vai entender tudo nunca. A gente tem que aceitar pela fé as revelações que Deus faz. E aí, uma das formas que Deus tem para se revelar são os profetas. Deus mandou estes homens escreverem. Moisés recebeu ordem para escrever. Jeremias recebeu ordem para escrever. Isaías recebeu ordem para escrever. João recebeu ordem para escrever. Se você lê o Apocalipse, várias vezes o anjo disse para João: escreva, escreva, escreva. Uma vez João recebeu a ordem de não escrever, lembra? Não escrever. Ele viu umas vozes, os trovões falaram. E João achou que era tão interessante os que os trovões falaram, ele queria escrever. Quando ele ouviu os trovões, ele começou a escrever. Não, Deus disse: não escreva. E até hoje eu não sei o que os trovões falaram. 7 trovões. João ouviu e entendeu. E quando ele ia escrever, Deus falou: não, isso não escreva. E não, quando a gente estuda Apocalipse, a gente tem que dizer: os que os trovões disseram, a gente não sabe. Por que Deus não revelou-nos? Porque não é interessante. Alguma coisa tem que ver com esses trovões que Deus não revelou para nós. Outras vezes, escreve João: estas palavras que você viu são verdadeiras e fiéis. Escreve. Deus mandou João escrever. Deus mostrou, revelou e mandou João escrever. Dá uma olhadinha no Evangelho de João. Olha lá no Evangelho de João, onde nós estamos, no capítulo 20. Olha a seletividade das orientações divinas e da revelação divina. João fala sobre isso. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais maravilhosos ou miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes que estão aqui foram escritos para que vocês, o quê? Creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E crendo tenham o quê? Vida eterna. O que os profetas escreveram, eles o fizeram por orientação divina, para que nós pudéssemos crer. E crendo tenhamos vida eterna. Deus se revela aos profetas. Amós 3,7 diz: o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o quê? Os seus segredos aos seus servos, os profetas. Coisas relacionadas com a terra. Deus revelou os seus segredos aos seus servos, os profetas. Concluindo, Deus é o revelador de mistérios. Deus revela aquilo que é misterioso para nós, que de outra forma a gente não consegue entender e compreender. Como é que a gente ia saber onde estão os mortos? Dá para experimentar, para ela ver como é que é? Não dá. Então Deus revelou para nós, Ele contou para nós onde é que estão os mortos.
Foi Ele que contou que os mortos não sabem nada, que os mortos estão... Foi Deus que contou. Deus que revelou para nós. Deus revelou-nos tantas coisas bonitas na palavra. Tudo relevante e importante para que nós creiamos nele e, crendo, recebamos a salvação. Aquilo que Deus revela é bem específico, tem um objetivo bem claro. A revelação é progressiva, ela é sistemática. Ela tem um seu momento na história. Existem revelações específicas para cada época da história. Nós podemos pontuar isto. Existe a revelação histórica e a revelação presente. Isso nós podemos ver claramente ao longo da Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus. Nós somos limitados até para entender aquilo que Deus revelou. Até para entendermos aquilo que Deus revelou, nós dependemos da atuação de Deus, do Espírito Santo. Mas aquilo que Deus não revelou, não adianta você tentar estudar ou buscar conhecer, porque você não vai conhecer. Nós só podemos conhecer aquilo que Deus revelou. Deus revela seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus dá sonhos, Deus dá visões, Deus orienta, Deus mandou com que eles escrevessem, para que nós pudéssemos crer. Existe um livro espírita circulando aí no mundo de hoje, que está fazendo um sucesso tremendo, chamado O Segredo. O segredo através do qual o diabo e seus adeptos estão tentando mostrar às pessoas que existe uma coisa oculta, um segredo que ninguém sabe, mas que eles conhecem e vão revelar às pessoas. E tem gente que está babando, impressionado ao descobrir o segredo. O segredo do que eles chamam de força de atração. O segredo do pensamento positivo, da descoberta do eu e do Deus que existe dentro de você. Descubra a força que está dentro de você, a energia que está dentro de você. Desabroche esse potencial que você tem dentro de você. O que você quer? Você quer uma casa nova? Imagine, idealize essa casa na sua cabeça e ela vai vir para você, dizem os adeptos do livro. Quer você um carro novo, um emprego novo? Quer você um marido novo, uma mulher nova? Diz lá no livro, você é capaz de tudo, você pode conhecer tudo, você pode tudo. Visualize que a lei da atração, que a energia vai vir. Irmãos, a mesma mentira que o diabo pregou para Eva lá no Éden. O que o diabo disse para Eva lá no Éden? Você vai ser que nem Deus. Deus não quer que você coma dessa fruta, sabe por quê? Porque Ele não quer que você seja como Ele. Se você comer, você vai ser como Ele. Você vai ser sábia, inteligente, você vai ser poderosa, mulher. Come. E a Eva comeu, embarcou. E a senhora White diz que quando ela comeu pela primeira vez o fruto, ela achou que de fato era. Nossa, como ela se sentiu poderosa. Só que daqui a pouco descobriu que tinha perdido tudo. Esta é mentira, o engano, o embuste. Eu estou lendo um livro chamado Muito Além do Segredo. E eu vou fazer. Esse livro foi escrito por um pastor batista. Um pastor batista nos Estados Unidos, foi publicado simultaneamente na América e aqui. Muito interessante. Estou lendo, estou preparando um seminário para nós discutirmos uma tarde de sábado os conceitos do segredo e muito além do segredo, né? Porque o autor desse livro diz que realmente Deus, ao nos criar, Ele nos criou com uma força de pensamento muito forte. Nós temos uma força de pensamento. A Bíblia diz, Provérbios fala que o que nós pensamos, isso nós o quê? Nós temos capacidade mental de idealizar, de formar, mas não como os adeptos do Espiritismo dizem. E aí o equilíbrio que o livro traz, muito interessante. Mas o verdadeiro segredo, irmãos, o segredo da vida, o verdadeiro segredo da vida, está na revelação que Deus fez de si mesmo, na palavra dele, as Santas Escrituras, através dos seus servos, os profetas. Deus revelou a nós o verdadeiro segredo da vida. Mas este segredo os homens não querem. Não, esse segredo os homens não querem.
Porque esse segredo, irmãos, esse segredo exige que eu seja submisso. Esse segredo exige que eu tenha fé. Esse segredo exige que eu me submeta. E eu não quero me submeter. Eu quero fazer do meu jeito, da minha forma, da minha cabeça. Esse que é o problema das pessoas hoje. Eu estava na academia, inclusive ontem. E eu levei esse livro Muito Além do Segredo, porque quando eu caminho na esteira, eu ando na bicicleta, eu leio. Porque eu não aguento ficar parado ali sem fazer nada, então eu leio. Eu leio 28, 30 páginas ali enquanto eu estou andando. E eu deixei o livro assim, e quando eu comecei a andar na bicicleta, uma senhora chegou perto de mim e falou: esse livro tem alguma coisa a ver com o segredo? Eu disse: ele é muito além do segredo. Ele é muito além do segredo. Ela disse: porque eu ganhei esse segredo da minha filha, mas eu estou achando um livro tão chato, tão assim, a mulher. Achei até interessante. Eu falei: não, esse livro é muito bom, você pode ler. Ele é um livro que contesta o segredo, ele faz uma análise crítica em cima do livro do segredo. Foi escrito por um pastor batista, ele tem uma visão espiritual muito interessante, você pode ler esse livro. Deixa eu dar uma olhadinha. Ela pegou, deu uma olhadinha na contracapa, tá? Conversamos, trocamos algumas ideias. Muito além do segredo, Deus revelou-nos. E você, sabe o que Jesus disse um dia? Os grandes da terra, os poderosos da terra, eles não sabem o que vocês sabem. Porque Deus revelou as coisas a quem? Aos simples, aos humildes. Deus revelou a você que estuda a Bíblia, que conhece a palavra de Deus. Você pode conhecer os verdadeiros segredos do universo, irmãos. Que Deus, o mantenedor, o soberano, o único soberano do universo, revelou a você e a mim. Para que você seja salvo, para que você seja redimido, para que você conheça o caminho, para que você tome boas decisões. Não para que você seja um especulador de coisas que Deus não revelou. Isso deixe para Ele, confie nele, acredite nele. Mas aquilo que você pode conhecer, conheça, vale a pena. É por isso que eu escrevi aqui nas palavras do pastor. Quando a gente vai, Robson, abastecer no posto, a gente fica com raiva às vezes quando vai pagar, né? O carro parou no posto para abastecer e o preço assustou. A água é mais barata, só que não substitui a gasolina. Ela é usada para refrigerar o motor, mas não para movê-lo. Por mais barata que seja, não adianta encher o tanque com água, não adianta. Há coisas que precisam ser de determinadas formas, e na vida comum e na espiritual também. Cada seguidor de Jesus Cristo, por exemplo, precisa da Bíblia. Seja ele um juvenil, um adolescente, estão escutando? Você que é juvenil, você que é adolescente, jovem ou adulto, você precisa da Bíblia, eu também preciso. A palavra de Deus é a gasolina de sua alma, e nada pode substituí-la. Qualquer livro que tenha conteúdo religioso até pode inspirar e motivar a vida cristã, é verdade. Mas nenhum é capaz de suplantar a Bíblia no que pode fazer por aquele que a lê. Estudá-la enche a mente de boas ideias, despertam-se as percepções espirituais, renovam-se as disposições de servir a Deus. Sabe por quê? Porque quem se revela na Bíblia? Deus que se revela pelos profetas. O cristão que deixa de ler a Bíblia por 3 dias, fica com o tanque pela metade. Uma semana fica com o tanque aonde? Na reserva. E logo em seguida fica totalmente vazio. Ele ainda continua cristão, mas parado como um carro sem gasolina. Existe um preço para andar de carro e também existe um preço para continuar sendo cristão. Tornar-se cristão é de graça. Jesus pagou o preço desse privilégio. É só aceitar a sua oferta sem nenhum custo para o pecador arrependido. Crédito imediato, totalmente de graça, porque graça é de graça. Mas para se manter nesse estado de graça, você tem que pagar um preço. E este é muito simples. Precisa permanecer em Cristo e estar ligado a Ele através do estudo da palavra, da Bíblia. Não tente fazer nada diferente. Mesmo que no início você tenha preguiça, com o tempo vai gostar de ler a Bíblia. Ela dá vigor, ânimo e poder para ser um vencedor. Como a gasolina da Fórmula 1. É exatamente isso. Porque na Bíblia, Deus é o revelador dos mistérios. Ele revela o que de outra forma nós não podemos conhecer. A gente olha para o céu e descobre que Deus é poderoso, criador e mantenedor disso aí tudo.
Mas a natureza não nos fala algumas coisas que só a Bíblia fala sobre Deus. Porque nela Deus se revela. Ele é o revelador dos mistérios. E a gente pode conhecer os tempos em que estamos vivendo. Vocês viram essa semana o problema do terremoto aí no Peru? E eu vi uma reportagem onde o jornalista lá, sei lá, a pessoa disse uma coisa que nós já sabíamos: os animais, eles não são pegos de surpresa. Em tsunamis, em terremotos, os animais, eles buscam refúgio, lugar seguro, antes do terremoto ou do tsunami aparecer. E eu fiquei pensando naquelas palavras de Jesus. A rola conhece os tempos da sua ribação, né? Na linguagem antiga. As aves, elas sabem o seu tempo para fazer a migração. E você não conhece os tempos. Num outro contexto, Jesus diz assim, o profeta Isaías diz: o jumento, o boi, conhece o seu possuidor, o seu dono. Eu ficava impressionado quando meu avô, eu ia visitá-lo, tinha vacas, e ele trazia as vacas do campo, cada uma delas entrava no lugar certinho. Elas conhecem o lugar certinho, o coxo certo de comer. E meu avô, uma vez eu já falei para vocês que meu avô chamava as vacas, e eu ficava olhando, ele falava, as vacas ficavam todas soltas, assim, vaca de vários donos, tudo misturada. E meu avô chamava, co, 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 co. Eu não via vaca nenhuma, meu avô na porteira chamando, co, co, co. Eu lá olhando, menino ficava olhando, e de repente as vacas vinham aparecendo, as outras não vinham, só as vacas do meu avô. Entendiam. E o profeta diz, o boi e a vaca conhecem o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Isso não é triste, irmãos? É muito triste. Por quê? Porque às vezes falta nós conhecermos a revelação de Deus, a revelação que Ele faz de si mesmo. Às vezes nós olhamos para as coisas da terra, as dificuldades, os terremotos, as inundações, a seca, a miséria, os problemas ecológicos, e nós achamos que é tudo normal. E nós não conseguimos identificar os tempos nos quais estamos vivendo, nos tempos em que a trombeta logo vai soar e que o nosso mestre vai voltar. Deus é o nosso revelador. Ele revela mistérios para você e para mim. Você pode conhecer coisas que outras pessoas não podem conhecer, simplesmente porque Deus contou para você, como Ele fez com Daniel e como Ele fez aos seus servos, os profetas. Em 1959, os jornais de Sydney, na Austrália, publicaram a história de um resgate que ficou famoso, porque uma jovem de 16 anos começou a afundar-se no mar e um salva-vidas saltou para salvá-la. Mas uma onda muito violenta levou-os para mais distante da praia. Segundo relatos, tubarões chegaram a roçar-lhes as pernas. A jovem desmaiou de pavor, mas o moço sustentou-a por cerca de 3 horas. Finalmente conseguiu arrastá-la para a praia. E os jornais da época intitularam este resgate como sendo uma coisa fantástica nos resgates de naufrágios naquele contexto e naquela ocasião. O jovem salva-vidas não enviou um livro sobre como salvar-se da água. Ele agiu. Ele pulou na água. Ele foi lá e ele salvou a moça. Embora Deus se revele a nós pelos seus servos, os profetas, a maior revelação que Deus fez de si mesmo foi tendo vindo a este mundo, na pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado, vivido entre nós e nos ensinado as maravilhas que Ele ensinou-nos e que nós encontramos na Bíblia. Que privilégio nosso de conhecer as revelações que Deus faz através dos seus servos, os profetas, e a revelação que Deus faz como pessoa
ao ter vivido conosco o tempo que ele viveu. Não rejeite a revelação de Deus. Aceite esta revelação, conheça essa revelação. Procure conhecer as orientações do Senhor. Estude as revelações de Deus, para você conhecer o que de outra forma você não poderia conhecer. A revelação é uma iniciativa divina, mas eu preciso estudá-la para conhecer. Que Deus te abençoe e que Deus te impressione com a necessidade de conhecê-lo cada dia mais, através da revelação que Ele faz de si mesmo na Escritura Sagrada. Amém. Salvação fruir, tens desejos de escuridão banir. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz celeste, quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui, sempre do pecado coração limpar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Que a alegria dá no brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Louvamos-te, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que se revela. Pela tua palavra, o Senhor nos conta coisas que de outra forma nós não saberíamos, e nós te agradecemos, porque ela é uma lâmpada e uma luz para nosso caminho. Ela nos ilumina o caminho, nos ajuda na tomada de sábias decisões e nos revela o futuro que de outra forma nós não saberíamos. Impressiona-nos com o desejo de te conhecer cada vez mais através da revelação que o Senhor faz. E que desta forma nos relacionemos muito bem com o Senhor, vivendo cada dia na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanha-nos a todos com a certeza da salvação, com a certeza de que em breve estaremos no teu reino. Abençoa-nos nas atividades que vamos desenvolver aqui na nossa comunidade, na tua igreja, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou.
cheia